Antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Como você tem começado os seus dias? Talvez você acorde já cansado, já preocupado, já pensando em tudo o que precisa resolver. Decisões, responsabilidades, pressões, expectativas. E muitas vezes, sem perceber, você começa o dia vivendo no automático, tentando dar conta de tudo sozinho. Mas hoje, Deus te trouxe até aqui por um motivo. Porque começar o dia com Jesus não é apenas uma rotina espiritual. É uma escolha que muda completamente a direção da sua vida. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:21. Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para mostrar como viver. E o caminho que ele escolheu não foi o mais fácil, nem o mais confortável. Ele escolheu a obediência. Ele escolheu a vontade do Pai acima da própria vontade. E isso nos confronta. Porque seguir Jesus significa muitas vezes abrir mão do que queremos para abraçar o que Deus deseja. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, sentindo o peso da cruz se aproximar, ele orou. A Bíblia diz em Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o coração que Deus quer formar em você. Um coração sincero, que reconhece a dor, mas escolhe confiar. E quando você chega nesse lugar, algo começa a mudar dentro de você. Quando a vontade de Deus passa a ocupar o centro da sua vida, suas prioridades começam a mudar. O que antes parecia urgente perde força. E aquilo que realmente importa começa a ganhar espaço no seu coração. Você deixa de perguntar apenas o que é mais fácil, o que é mais confortável ou o que traz mais reconhecimento e começa a perguntar algo muito mais profundo. O que o Senhor deseja de mim aqui? O que honra a Deus nesta decisão? O que reflete Jesus nesta atitude? Jesus deixou esse chamado muito claro. A Bíblia diz em Lucas 9:23, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é um evento isolado, não é algo reservado para um dia específico da semana. É uma decisão diária, é escolher obedecer quando dói, é permanecer fiel quando custa algo, é continuar andando com Deus mesmo quando o caminho exige renúncia. Haverá momentos em que a sua vontade e a vontade de Deus vão entrar em conflito. E nesses momentos, seguir Jesus significa escolhê-lo acima do conforto, acima da aprovação das pessoas, acima dos próprios desejos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:15, Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o verdadeiro chamado. Parar de viver apenas para si e começar a viver para Ele. Mas como desenvolver esse tipo de coração? Como crescer espiritualmente a ponto de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o caminho? A palavra nos mostra o início dessa jornada. Antes de avançarmos, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Se esta mensagem já está falando com você, se você sente que Deus está usando este conteúdo para alcançar o seu coração, confere agora se você já está inscrito aqui no canal. É isso que permite que você continue recebendo orações e mensagens como esta. Se ainda não estiver inscrito, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho. Agora, vamos continuar. A Bíblia nos mostra por onde tudo começa. Ela diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor não é medo de castigo, não é pavor que afasta. É uma reverência profunda que aproxima.
é reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. Quando você teme ao Senhor da maneira correta, suas escolhas começam a mudar. Você pensa antes de falar. Você reflete antes de agir. Você ora antes de decidir. Porque entende que sua vida está diante dos olhos de Deus. Esse temor gera arrependimento verdadeiro, gera desejo de mudança, gera sensibilidade espiritual para perceber o que agrada e o que entristece o coração do Pai. E desse temor nasce uma vida de rendição. A Bíblia diz em Romanos 12:1, apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Um sacrifício não mantém o controle, ele é entregue por completo. E é exatamente isso que Deus deseja de você. E você não é chamado a viver essa rendição com as próprias forças. Deus nunca esperou que você conseguisse sozinho. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa que Jesus não apenas te deu um exemplo, ele te deu a própria vida. O Espírito Santo habita em você para ensinar, corrigir, fortalecer e capacitar. Quando você falha, ele te chama de volta. Quando você se sente fraco, ele te sustenta. Quando o medo tenta te paralisar, ele te lembra que você não está sozinho. É por isso que a transformação verdadeira não acontece apenas no comportamento externo. Ela começa no interior, no coração, na mente, nos desejos mais profundos. A Bíblia diz em Salmos 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o clamor de quem deseja começar o dia bem com Jesus. Não apenas pedindo bênçãos, mas pedindo mudança. Não apenas buscando respostas, mas buscando alinhamento com a vontade de Deus. Quando Cristo vive em você, suas atitudes começam a refletir esse novo coração. O amor cresce onde havia dureza. A paz ocupa o lugar da ansiedade. A mansidão substitui a impulsividade. E agora, depois de ouvir a palavra, é tempo de responder. É tempo de falar com Deus. Vamos tirar este momento para orar juntos. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti nesta manhã com um coração aberto e sincero. Eu reconheço que muitas vezes tentei conduzir a minha vida do meu jeito, confiando mais nos meus planos do que na Tua vontade. Hoje eu escolho Te entregar o controle. Ensina-me a temer-Te de verdade, não com medo, mas com reverência, amor e obediência. A Tua palavra diz, em Salmos 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração limpo, Senhor. Remove tudo o que não Te agrada. Que eu não trate o pecado com leveza, nem endureça o meu coração quando Tu falas comigo. Coloca em mim fome e sede pela Tua presença, assim como diz a Tua palavra em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Produz em mim o Teu fruto, que o amor vença a amargura, que a paz substitua a ansiedade, que o domínio próprio governe minhas atitudes, que eu comece este dia caminhando com Jesus, pensando como Jesus, respondendo como Jesus. Eu Te agradeço porque Tu me ouves, eu Te agradeço porque Tu já estás operando na minha vida. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. E se você precisa de oração, deixe o seu pedido aqui. Será uma honra orar por você.